Queridos amigos e irmãos, mais um dia em que temos a alegria de podermos estar juntos, ainda que à distância. E vamos assim rogar a Jesus, o nosso bom e amado Mestre, que mais uma vez possa nos amparar, nos soerguer nesses instantes especiais de nossas existências, em que buscamos, mais do que nunca, o entendimento profundo do Teu Evangelho, para que esse entendimento possa facilitar aos nossos espíritos nos asserenarmos com o conhecimento, o entendimento da verdade. E com esse entendimento, Senhor, quem sabe, ainda hoje nós possamos nos arrepender dos equívocos que ainda nos acompanham e possamos modificar a nossa maneira de pensar, agir e sentir o que acontece em nosso derredor. Que possamos, Senhor, com a Tua ajuda e com o esclarecimento da doutrina espírita, consolarmos os nossos corações e que possamos então viver uma existência que seja digna da eternidade. Ajuda-nos, Senhor, com o acréscimo da companhia dos amigos espirituais, que eles possam encontrar em nossa intimidade uma disposição, uma sintonia mais adequada para que eles falem aos nossos corações e que nós possamos ouvir e compreender que a vida é uma divina oportunidade e que nós podemos e devemos fazer bom uso das enormes oportunidades que nos são oferecidas. Que essa manhã, Senhor Jesus, o Teu Evangelho possa nos esclarecer e que nós possamos nos encorajar para vivermos com dignidade e propósito. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, amigos. Hoje, para nós iniciarmos o nosso estudo do Evangelho, eu selecionei um trecho pequeno do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que se inicia com a fala de Jesus por Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E em seguida, Kardec inicia o esclarecimento dessa passagem tão fundamental, do Sermão da Montanha, nos esclarecendo que a justiça das aflições, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Então,
nas últimas semanas, vários temas relevantes, tocantes, têm sido discutidos aqui no nosso Evangelho. Foi nos falado da importância de conhecermos a nós mesmos, da justiça divina, e mais ultimamente da construção da fé e do quão importante essa construção que é feita na nossa intimidade e talvez seja o principal mote da nossa encarnação. E para isso a questão dos sentimentos, e para construirmos sentimentos, precisamos dos relacionamentos nas suas mais diversas conjunturas. Da família, como já foi falado no início, e mais recentemente na casa espírita. E esse é o futuro que nós estamos construindo hoje. Não é? E foi muito importante, mais uma vez, ouvir ontem de que tudo isso, sem os amigos, sem aqueles que nos estimulam, os professores diferentes, e especialmente sem Jesus, será impossível que nós realizemos. E diante de todo esse contexto, eu, ao acaso, li uma lição ontem que eu queria compartilhar, é do livro Colheita do Bem, e que leva o título de Quem Ama uma Tarefa. E por que tentar passar um pouquinho dessa lição? Para na prática a gente ver como espíritos que estiveram recentemente encarnados aqui fizeram essa construção no dia a dia da vida, relacionando-se com familiares, relacionando-se com a família espírita dentro da casa espírita e tendo Jesus como orientador supremo dessas existências. Como isso dá certo. Na prática mesmo. E embora envolva um personagem que todos nós admiramos e consideramos muito, a ideia da história é justamente ver dentro da proposta reencarnatória de cada um que isso é possível. E não a gente ficar deslumbrado, talvez, com o personagem, que não é o caso, né? Então, diz respeito às reuniões do Evangelho no Lar que o Chico fazia com a família dos Jovilianos, né? Em Pedro Leopoldo. E o Rômulo Joviliano era, vamos dizer assim, o patrão mais próximo do Chico, porque ele era o chefe, o coordenador da fazenda experimental, onde o Chico era uma espécie de contador. Não na área financeira, vamos dizer, mas de anotar as questões. E é a família espiritual mesmo, porque a gente vai ver depois, né, que, para quem se interessar, que é a mesma turma que vem do Renúncia, a mesma turma que vem do há 2000 anos atrás e assim por diante, 50 anos depois. E depois do início, né, desse trabalho na esfera do trabalho do homem na fazenda, rapidamente, pelos vetores, né, que os atraíam, eles começam a fazer o Evangelho no Lar. E fazem isso por mais de 25 anos.
E ao longo desses anos todos, muitas comunicações foram feitas. Em geral, muitas vezes pelo Emmanuel, muitas vezes pelo Arthur Joviliano, que era o pai do Rômulo, já desencarnado, que a gente vai reconhecer no passado como Neio Lúcio. Só para dar um contexto aqui, a gente entender como é que funciona. Bom, e numa dessas comunicações que eu quero trazer para vocês, em 1949, o Arthur Joviliano, Neio Lúcio, esclarece o filho Rômulo acerca de uma situação, porque ele estava bastante preocupado com a questão da saúde do Chico. E aí, mais especificamente com relação à perda da visão. Ele já havia há algum tempo perdido a visão de um dos olhos e estava tendo dificuldade expressiva com o outro. E aí o Arthur fala para ele, olha, com a permissão dos amigos de cá, eu vou usar das mãos do Chico para explicar e tentar pacificar o teu coração. Então aí, olha como é bacana a história quando a gente constrói algo junto ao longo das eras. E como o Evangelho no lar constrói. Porque só dava para fazer isso com espíritos muito amigos. Ele fala, e eu sei que o Chico vai entender a minha invasão da privacidade dele. Embora ao longo da fala você vai perceber que ele está escrevendo para o Rômulo, mas conversando com o Chico. Você percebe que o Chico fala, você tem certeza que você vai falar disso? E ele fala, não, confia. E aí ele fala, olha, essa tua preocupação, nós já abordamos esse problema há 3 anos atrás. Quando percebemos que, já havendo perdido uma visão, a outra estava caminhando rapidamente para uma perda expressiva por conta do quê? Está, de certa maneira, ligado, ele mesmo fala que não tem como explicar isso com profundidade, que não deixa no ar, que ele mesmo não entende com toda a profundidade, que há um processo de desgaste físico, orgânico, de vitalidade pelo próprio exercício intenso da mediunidade como Chico fazia. E eles estavam muito satisfeitos com o trabalho que aquele grupo estava realizando. Mas, que apesar disso, ele fala, o fluxo da vida e os refluxos continuam a ocorrer. Então, se apercebendo disso, eles, do plano espiritual, solicitaram um auxílio ao Chico, 3 anos antes. E acabaram intuitivamente sugerindo ao Frederico Figner que pudesse materialmente facilitar as coisas para o Chico, para que ele pudesse se preservar um pouco da atividade profissional e assim, quem sabe, prolongar de maneira mais, entre aspas, saudável a questão física dele para o exercício do trabalho aí dentro, vamos dizer assim, da casa espírita, porque a casa espírita do Chico existia, não só em Pedro Leopoldo, mas com toda a doutrina espírita. Essa era a casa espírita do Chico, né? E o Figner acolhe a intuição e provê certas coisas. Isso em janeiro de 47. Naquele mesmo mês, no final de janeiro, o Emmanuel dá uma fala na reunião do Evangelho do Lar, em que ele, após uma explanação, ele faz uma oração sugerindo ou pedindo que a questão física do Chico fosse aliviada dentro do possível.
e que, juntamente com isso, se renunciasse à doação material. E o Chico acolhe. Janeiro. Em março, um novo movimento é feito, e é feita uma doação mais vultosa ainda de bens materiais. E aí, também para facilitar a questão do Chico, na sua obra, com a doutrina. E aí o que acontece? Mais uma vez o Emmanuel vem numa reunião do Evangelho no Lar e psicografa 6 páginas tratando sobre o assunto e sugerindo ao Chico que utilizasse aqueles valores para fundar um trabalho na esfera espírita. O Chico reflete muito acerca do assunto e, de certa maneira, não acata o que o Emmanuel sugere. Mas ele doa todos os valores para as obras que já existem em Pedro Leopoldo na Casa Espírita. Então ele conta essa história para acalentar o coração do Rômulo, preocupado com a saúde. Mas o que me tocou nisso é assim que a gente constrói a fé. Com os amigos daqui, com os amigos de lá, com as questões da vida daqui, do homem. E eu passo a não me atemorizar mais com as questões da saúde. Se eu vou ficar cego ou não é mais tão relevante. Porque eu psicografo na obra espírita de olho fechado. Eu não preciso enxergar. Mas eu preciso viver essa experiência de renunciar. Como é que eu vivo como espírito dentro da minha família espiritual, sabendo que eles se preocupam comigo e que eu me preocupo com eles, mas que cada um tem a sua parte, cota a fazer, juntos, dentro da casa espírita, ouvindo as orientações dos amigos espirituais, mas preservando a liberdade de escolher, de acertar, assim esperamos, né? Mas até mesmo dos equívocos. Porque ao iniciar a lição, ele começa dizendo assim, que é de um outro tema familiar, e fala, o lar é um local honrado. Não importa quem viva lá. Então, a casa espírita é um lar honrado. Não importa quem frequente lá. Eu é que preciso honrá-lo. Né? Tendo que só Jesus realmente, como a Ana nos disse ontem. Porque essa é a expressão máxima, prática, do que é ser a aflição que nos torna felizes. A gente precisa raciocinar a nossa fé. Aflito, sim, pela questão física, mas firme de que vale a pena. Então, era isso que eu queria dividir com vocês hoje, no aspecto prático, sabe? O Evangelho no lar e entender que somos amigos nos reunindo, novamente, para construir essa sintonia, fazer os ajustes finos e nos apoiarmos. E na casa espírita, a mesma coisa.
Nós fazemos o Evangelho no lar da casa espírita, para que a gente gere essa sintonia que nos sustentará nas horas de aflição. Porque haverá dor, mas a gente precisa fazer bom uso dela. E sem essa fé, que só a doutrina espírita conseguiu explicar com clareza o que Jesus quis dizer e exemplificou, é que trouxe para nós essa luz do entendimento. E agora a gente precisa da luz da vivência. Tá bom? É isso por hoje. Quanto é importante nós refletirmos nessa fé que realmente faz com que nós possamos nos tornar uma rocha ante a qualquer dificuldade. Porque esse exemplo que o Mário trouxe para nós é muito importante, porque no caso do Chico, que tinha a missão de dar continuidade à obra que Kardec nos trouxe, ele faria isso em qualquer circunstância. Então nós imaginemos assim, se ele não tivesse saúde, ele faria. Se ele não tivesse dinheiro, ele faria. Se ele não tivesse vitalidade, porque mesmo idoso ele produziu, ele faria. É um exemplo para nós de que aquilo que a humanidade mais se apega e venera, que é o poder, o dinheiro, a juventude, a beleza, que é aquilo que realmente compõe o desejo da grande maioria da humanidade, tudo isso não tem valor algum ante as grandes obras que temos que realizar. Aí vamos vendo, né, vários exemplos, não só de um homem como o Chico, extremamente religioso, mas de outros tantos, de tantas áreas do conhecimento humano, da atividade humana, da arte, da ciência, da filosofia. Nada disso realmente é imprescindível para as construções do espírito. Porque para que nós possamos construir-nos, tem uma frase de São Vicente de Paula, no capítulo 13, item 12, ele diz assim, que a alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ou seja, nós só saímos da onde nós nos encontramos, do patamar, da escala evolutiva, do degrau que nós estagiamos nesse momento, nós só damos um passo além pelo devotamento ao próximo. É isso que ergue o nosso pé para o degrau acima. E no caso do Chico, uma coisa muito importante é que ele tinha um devotamento total à causa. Mas quem se devota à causa é porque já sabe, a mão cheia, devotar-se ao próximo. Porque o que é a causa? Qual é o objetivo da causa? Se não elevar o próximo. Então, muitas vezes, nós vamos ver um espírito devotadíssimo a uma causa,
na verdade, ele está expressando para nós o quê? Já o aprendizado anterior. O quão é importante para nós refletirmos sobre isso que o Mário nos trouxe, porque é muito comum quando nós chegamos na doutrina espírita trazendo atavismos perniciosos do passado, nós desejarmos que alguém nos sustente, que alguém ou uma instituição, para que nós possamos realizar o trabalho, reavivando o que fizemos no passado. Mas o trabalho com Jesus independe de dinheiro, da febre do ouro, independe. Então, quando Kardec vai a Lyon para falar da doutrina espírita, numa das reuniões ele diz assim, em público, que ele compreendia uma questão, mas ele gostaria de falar. Ele compreendia que os seus recursos financeiros não lhe possibilitava ir a outras cidades, a outros países, para a divulgação do Espiritismo. Embora aquilo fosse um desejo profundo do seu espírito, porque ele pensava que se ele tivesse recurso, talvez fosse mais longe. E quantas vezes ele foi esclarecido que o quanto aquilo ia andar não dependeria dos valores monetários. E que aquilo não era obra dele. E no fundo, nós sabemos que se ele tivesse esse recurso, talvez ele andasse mais do que produzisse aquilo que ele deveria deixar para a humanidade. Então, no momento de pandemia como esse, em que nós podemos ser afetados, sim, financeiramente, sim, do ponto de vista da saúde, mas nada disso vai nos impedir de realizar o que viemos fazer na Terra. Porque o Espírito está acima de tudo isso. Muito acima. Então, esse momento que nós estamos vivendo, que precisamos aproveitar para estruturar ainda mais a nossa fé, é um momento que nós temos que refletir no sentido de entender profundamente que a estruturação da fé ela é importante, porque quando ela não ocorre, e nós somos espíritos que adoramos a futilidade, que nós adoramos as inutilidades, quando nós não podemos caminhar por aí em busca das nossas distrações que adoramos e temos que permanecer num, entre aspas, isolamento social, nós entramos em verdadeiro pânico, em infelicidade completa. Por quê? O mundo íntimo está vazio. Tirou a distração, tirou aquilo com o qual eu ocupava de inutilidade, restou o quê? O que você tem por dentro. Não tem nada? Então, desespero. Esse é o nosso desespero. Esses momentos de pandemia são extraordinários para o espírito, para ele olhar para ele. Porque não dá para ir lá, não dá para ir cá, não dá para eu me encontrar com ninguém. Que maravilha! Vou aproveitar para encontrar comigo mesmo. E vai ser uma festa. Porque terei oportunidade de perceber as construções que eu trouxe, que eu estou fazendo. Então, refletir sobre isso é extraordinário para a nossa vida. Está desesperado? Por quê?
Está vazio aí dentro? Que bom que você percebeu. Então vamos construir. Melhor perceber agora do que retornar ao mundo espiritual de onde viemos, vestidos de nada. É melhor ver agora. Tudo isso chama misericórdia de Deus. Não vai ser uma doença. Não vai ser a falta de recurso financeiro, que é essas duas coisas que estão nos assombrando, que vai nos impedir de qualquer coisa. Muito menos de nós sermos felizes. Então, o Mário trouxe essa lição, que foi extraordinária para nós ouvirmos, que ele trata justamente dos dois assuntos, dinheiro e saúde. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que nos envolva, que nos proteja, para que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo a tudo aquilo que viemos realizar nesta hora na terra. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare, que nós possamos nos entregar às tarefas simples que hão de nos erguer, de nos tornar espíritos melhores, sempre dispostos ao bem e à verdade. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã tão clara e luminosa em nossas vidas, em que o seu Evangelho aquece os nossos corações, para que possamos nos tornar espíritos saudáveis, pelo bem que executamos, pelo bem que construímos em nossa intimidade. E nesta hora, Jesus, recorremos ao seu coração amoroso, para que o Senhor desça seu olhar doce e misericordioso sobre a humanidade sofredora, Senhor, sobre todos nós, que ainda sofremos por não compreendermos a necessidade daquilo que passamos. Derrama sobre todos nós, e em especial aos nossos irmãos que se encontram enfermos e registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que possamos, Senhor, uníssemos, orarmos em favor deles. E rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que nos mantenha firmes e resolutos nas tarefas simples que abraçamos na terra do cruzeiro. Nesta pátria amada, Senhor, em que Ismael nos convidou para estar e nos anima o coração. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.